verdade. Só para trazer aqui uma informação também, no Reino Unido, trabalhistas estão liderando a apuração segundo a pesquisa Boca de Urna, professor. É mais ou menos contar, são favas contadas, né? Das 650 cadeiras, há uma previsão entre 440 ou 450, que será uma vitória eleitoral muito maior enquanto controle do parlamento do que aquela que consagrou Margaret Thatcher e o pensamento conservador lá nos anos 80. De alguma forma, é uma recusa do eleitorado britânico aos métodos do Partido Conservador e, desculpe, né? A gente precisa lembrar que a Inglaterra, especialmente, mas os países de Gales e a Irlanda do Norte, empobreceram nesses últimos 4 anos e nos últimos 14 anos em que os conservadores estiveram no poder, nos 10 primeiros, a pobreza não foi combatida, ela ficou praticamente igual. E nos 4 últimos, de 19 para cá, ela aumentou muito. Nós vamos Professor, olhar exatamente esse ponto. professor, Por que que estão o provável futuro primeiro-ministro da Inglaterra já falou que não se dedicará a tentar derrubar o Brexit. Sim. Agora, a verdade é que o Brexit foi um fracasso, né? Foi um fracasso promovido pelos conservadores e boa parte dessa derrota é pelo que está ocorrendo na Inglaterra muito em função do Brexit. Por que ninguém considera possível derrubar o Brexit? Duas situações, Thales, que eu acho importante você lembrar do Brexit. O Brexit é o início de tudo, Thales. Todas as mentiras na política. A própria revista The Economist chamou o ano de 2016 de o ano da pós-verdade, porque o Brexit foi feito em cima de uma mentira que a gente poderia definir no nosso português aqui de cavalar, uma mentira absurda, de que a Inglaterra dava o dinheiro Da União Europeia. Travou a conexão com o professor, que pena. Professor Leonardo Não. Trevisan. Voltou. Tá voltando? Voltou, professor, vai lá. Porque o que você lembrou é muito importante, Thales, porque o início desse método que o Diego mostrou em 4 pontos está lá no Brexit. Né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, assista a um documentário chamado Privacidade Hackeada, sobre a Analytics. E você vai ver como é que nasceu esse império de mentiras. Está lá. E os resultados que nós temos. Porque o jornal Financial Times, que eu saiba, né, o jornal Financial Times não é um jornal de esquerda, né, até onde nós posso imaginar, né? O jornal Financial Times fez uma matéria, um editorial, mostrando o perigo da política econômica de Donald Trump, da possível política econômica de Donald Trump. O risco que tem inerente a isso. O quadro em que você vai cortar a progressividade de imposto, que é algo que nos Estados Unidos existe há um século. Só para dar um exemplo que preocupou, entre outras situações. Então, nós estamos assistindo, de alguma forma, eu acho que esse é o ponto central de uma conversa interessante, como que vocês estão fazendo, de múltiplos exemplos. O Brexit é um exemplo mais concreto de onde, para usar uma expressão do nosso tempo, né, Thales? Onde se gestou o ovo da serpente, foi ali. Né? E dali em diante, você fica muito difícil para enfrentar aquele tempo em que a mentira corre na frente da verdade. Nós já falamos sobre isso aqui uma vez. O gestor, quem criou esta situação, foi um senhor chamado Goebbels. Repita uma mentira 1000 vezes que ela vira Mas verdade. por que não dá para derrubar o Brexit? Para voltar atrás. O principal motivo da não derrubada do Brexit, primeiro, você teria que, de alguma forma, anular uma série de decisões já tomadas dentro do governo. Segundo, nada asseguraria que a Inglaterra que o Reino Unido voltaria para a União Europeia imediatamente. Seriam anos, ela iria para o fim da fila. Terceiro, que é o ponto mais suscetível nesse processo, houve uma desacomodação nas estruturas.
Paris, por exemplo, do período de Macron, recuperou a intermediação financeira que era de Londres. Já mudou. Ficará difícil fazer voltar para trás. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Última para a gente encerrar. Vai lá, Couto. É a última, é a última. A gente tem notado, de uns tempos para cá, em diversas partes do mundo, com regimes diferentes, os governos, em geral, estão sendo derrotados. Exatamente. De esquerda ou de direita. Eu queria que você explicasse para a gente o porquê que isso é, que deve estar havendo um descontentamento mundial com os governos, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, nós temos duas explicações para isso, e uma delas é mais difícil da gente explicar, não é em minutos que a gente fala. Olivier Blanchard, né, um sério economista de formação francesa com um doutorado nos Estados Unidos, isso é importante para entender do que nós estamos falando, um homem com essa capacidade, tem uma frase muito interessante. Nós vivemos uma insuficiência teórica. Nós não conseguimos ainda resolver a crise de 2008, a crise econômica de 2008. Quem tem dimensão de história sabe que a crise de 29, ela só acabou com a Segunda Guerra Mundial. É isso que nós queremos? Então, o primeiro ponto é esse. Nós temos uma situação bastante complicada no mundo de insuficiência teórica para fazer o mundo andar. Nós não temos um Keynes disponível, tá? É isso. Segundo ponto que é muito importante. Você levou quase 20 e tantos anos para construir uma lógica em que o comércio imperava. Meu caro, Couto, quando você tem comércio, você não faz guerra. Tem um monte de gente que não gosta disso. A Economist fez uma lembrança muito interessante de um primeiro-ministro belga dizendo o seguinte: eu sei muito bem tudo o que é preciso ser feito. Eu sei como se faz. A única coisa que eu não sei é que, aplicado isso, como é que eu me reelejo depois? Porque tem custo. Se você me perguntar que não tem mais liderança política capaz de dizer vai custar sangue, suor e lágrimas e todo mundo seguir, você sabe muito bem de quem eu estou falando? Não tem mais essa liderança. Isso por várias razões. Talvez a gente precise mexer no Brexit, mexer em 2016, no esvaziamento da ciência política, para a gente entender um pouco como é que isso se fez. A tua pergunta é fundamental, porque a tua pergunta é o segundo passo de como morrem as democracias. Hoje as democracias não morrem mais por golpe de Estado, Couto. Elas morrem por vazio, por inanição democrática, por vitória desse tipo de ação que nós enumeramos hoje aqui, Diego, de uma forma muito clara. Da Argentina a Paris. Sim. Nós podemos fazer essa coisa. Boa, professor. Obrigado, viu?